pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da A engenharia. engenharia. Isso aí, estamos em um formato inédito hoje, pessoal, por conta de um convidado muito especial, um convidado internacional e um dos nossos parceiros, né, a Soprema, trouxe aí para contribuir com a gente com um tema muito importante, né, Gi? Isso aí. Não, toda vez a gente fala, né, o convidado internacional, e hoje nós temos um convidado realmente internacional. Hoje é verdade. Bom, O hoje tema, mas a gente né, tem que agradecer os patrocinadores. com certeza. Gi, quem são nossos parceiros? Agradecê-los por permitirem aí manter o nosso canal com esse conteúdo de qualidade no ar. Quem são? Bom, então o nosso agradecimento aí ao IDD, à Procrio, à Soprema, à Soncine e à Imper Solutions. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, por permitir que o nosso conteúdo seja mantido no ar. E como eu comentei, né, hoje estamos com um convidado internacional para contribuir com a sua vasta experiência aí num assunto muito importante para nós, o assunto de isolamento nas edificações, né? O quão importante nós termos aí isolamento térmico, isolamento acústico, cada vez mais busca-se sustentabilidade, economia, né, na questão de energia, ter um edifício sustentável, o quanto esses isolamentos contribuem para isso e para muitos outros pontos com relação à segurança também e conforto dos usuários. Gi, quem que está aí com a gente hoje, né? Esse convidado internacional que nós trouxemos aí junto com a Soprema para falar de um assunto tão importante com a gente. Fazer uma breve introdução aqui, porque é um currículo de peso, né? A gente sempre traz pessoas de peso para o nosso podcast, né? Tem que ser assim para a gente poder divulgar a boa engenharia aí. Bom, o nosso convidado hoje, ele é engenheiro civil, ele é especialista em isolamento térmico, acústico e proteção ao fogo. Ele foi atuante aí em diversos fabricantes, internacionalmente renomados, de lã de rocha, lã de vidro, com apoio técnico, apoio comercial, treinamentos focados em acústica, térmico e também proteção ao fogo. Seja bem-vindo, Paulo Cabrita. Ê, Boa tarde. Olá, Muito como estão bom, todas? Obrigado, obrigado. muito, muito bem, muito bem-vindo, Paulo, muito bem-vindo aí, é uma honra para nós ter você aí contribuindo com um assunto extremamente relevante, né, aí para as nossas edificações. Espero isso aí. poder contribuir o mais possível. Paulo, você quer contar para a gente um pouquinho aí, de forma resumida, a sua história aí, como você chegou nessa parte dos isolamentos? Conta pra gente aí, você chegou por amor ou você caiu de paraquedas? Já Eh, sabia que ia para essa área, foi sem querer? não, sem querer, sem querer. Depois de terminar o curso de Engenharia Civil, respondi a uma entrevista de emprego e fui parar a um grande fabricante de lãs minerais, lã de rocha e lã de vidro, e começou a minha odisseia a nível dos isolamentos. Edificação, ar-condicionado, indústria, setor residencial, terciário, naval, portanto, inúmeras oportunidades diferentes do projeto tradicional, diferente da obra. hum, foi muito bom porque realmente aprendi também muita coisa e tentei transmitir sempre aquilo que aprendi e que fui aprendendo. Muito bom, excelente, com certeza vai contribuir bastante conosco aqui. Paulo, introduzindo aí um pouco, né, na nossa pauta aí com relação a esse assunto do isolamento, né, nas edificações, a gente teve aí de 2013 para cá o ingresso de uma norma nacional, né, que é a norma de desempenho, e a 15575, e aí então o pessoal começou a se preocupar mais com relação ao desempenho também térmico e acústico das edificações.
Toda vez que nós vamos falar sobre um assunto, como nós temos muitos seguidores, né, tanto profissionais atuantes na área quanto alunos, estudantes, então a gente começa bem do início para a gente conseguir conceituar, né, para que todos consigam entender e acompanhar bem aí o desenvolvimento do assunto. Dito isso, eu gostaria aqui de colocar a nossa primeira questão para você falar um pouquinho para a gente que tipo de isolamentos existem para as edificações. Muito bem. Existem 3 tipos de isolamento: isolamento térmico, isolamento acústico e isolamento ao fogo, normalmente conhecido como proteção ao fogo. Numa edificação, normalmente eu devo estar preocupado com estes 3 conceitos. Porquê? Termicamente, porque imediatamente sinto na minha conta de energia. Se eu gastar, no final do mês vou pagar. Acusticamente, sinto todos os dias. Se consigo repousar dentro da minha habitação, se o vizinho de cima me incomoda, se não me incomoda, se ouço o cão, se ouço o ruído de trânsito. Portanto, todos os dias sinto se a minha habitação isola bem termicamente ou não. Isolamento ao fogo, proteção passiva ao fogo. Sinto quando há uma emergência. Quando existe um problema grave, quando o local estiver a arder, eu valorizo nessa altura se a minha casa está ou não protegida quanto a um incêndio. Portanto, então, estes tipos de isolamento possíveis na edificação são importantíssimos, tal e qual como a estrutura do edifício, tal e qual como a arquitetura do edifício. Muito bom, muito bom. A nível de curiosidade, né, você colocou aí muito bem colocado, o isolamento acústico, né, de imediato a gente já percebe o desempenho ali durante, né, o uso da edificação. A proteção ao fogo também numa emergência. A térmica, a gente percebe aí com relação ao conforto térmico e tudo mais, mas com relação a essa questão energética, né, até a economia aí do uso da energia elétrica. Por curiosidade, vocês têm algum estudo, assim, de informação de edificações com e sem um isolamento térmico com relação ao impacto na economia de energia elétrica? Evidente. Ou seja, por exemplo, em Portugal, a nossa legislação, um bocadinho homóloga a vocês, já orienta a classificação energética como gastos de energia, ou seja, se o edifício é ou não eficiente em termos de consumo de energia. Seguramente, o vosso próximo passo legislativo será nestas direções também. Porquê? Porque agora está no início, ou seja, as primeiras preocupações na necessidade de isolar. Isolar do exterior para o interior, certo? O próximo passo vai ser quantificar quanto é que eu preciso de isolar, para quê? Para não gastar. E quando falamos em gastos, falamos no quê? Falamos, por exemplo, eu preciso de energia para iluminação. Já existe uma panóplia de equipamentos eficientes ou mais eficientes ou menos eficientes para ajudar na iluminação. E eu preciso de energia para aquecer as águas. Portanto, eu posso reduzir as necessidades de aquecimento com um bom equipamento e se isolar a tubagem. Se eu isolar a tubagem de água quente que vai até às minhas instalações sanitárias ou que vai até à minha cozinha, eu aí já estou a poupar energia. Porquê? Porque não perco pelas paredes. E eu preciso de isolar as paredes e a cobertura do meu edifício. Porquê? Porque no verão o excesso de energia entra dentro da minha habitação e eu tenho que gastar energia no ar-condicionado, a arrefecer. No inverno, aqueço a minha casa e o excesso de energia sai para o exterior. E eu estou a gastar energia para aquecer o exterior. O que é que o isolamento faz? Cria uma barreira. Ao criar uma barreira, evita que o calor entre no verão e evita que o calor saia no inverno. É desta forma que eu posso poupar energia. Onde é que eu sinto mais? Nas necessidades de aquecimento e de arrefecimento.
certo? Ah, que legal. Muito, muito bom a gente ouvir isso, né? Porque é um assunto que já está sendo difundido há alguns anos, porém a gente vê que não se dá a importância que ele merece. Eu diria isso. Pelo menos aqui no Brasil a gente tem começado, mas ainda falta bastante para a gente avançar. E aí eu queria Com que você certeza. falasse um pouquinho para nós qual que é a importância dos isolamentos para as edificações, seja ele térmico, seja acústico. Acústico eu até sei bem por causa de salto, né? Faz um barulhinho ali, ó, anda de salto, 5 horas da manhã já incomoda os vizinhos ali. Mas eu gostaria que você falasse para nós sobre a importância. Gi, é assim, um pouco o que falei ao princípio. Num projeto de um edifício, a arquitetura é o primeiro passo. O que é que eu quero? Quero construir algo diferente, bonito e que funcione, que esteja de acordo com a utilização do edifício. A seguir, passa para o projeto estrutural. O que é que eu quero? Que o edifício não caia. Portanto, ou seja, que estruturalmente seja eficaz durante 50 anos, durante 100 anos, durante 200 anos. Ponto. A seguir, vem o conforto. O que é que eu posso dizer quanto ao conforto? Eu posso dizer que quero o espaço bem iluminado, do exterior, máximo de aproveitamento de luz do exterior, porque dá-me ganhos de energia no inverno. Posso pôr proteção no verão para não ter ganhos excessivos e quero confortável para que quando eu esteja dentro do edifício, a temperatura no interior do meu edifício seja o mais linear possível, quer no verão, quer no inverno. Se eu conseguir que isto aconteça, então quer dizer que os gastos de energia que eu vou ter para arrefecer quando está muito calor ou para aquecer quando está muito frio vão ser muito inferiores aos de um edifício que não tem qualquer barreira. E o que é isto da barreira? A barreira é dada por alguns materiais que são conhecidos. Perdoem-me as palavras, porque às vezes são ligeiramente diferentes dos termos no Brasil. Mas temos a cortiça, temos o poliestireno expandido, temos o poliestireno extrudido, temos o poliuretano projetado, temos a lã de vidro, temos a lã de rocha. Todos estes materiais são de preço acessível e podem facilmente fazer parte da construção, certo? Que tipo de construção? Paredes com uma caixa de ar, com isolamento, e outra parede. Portanto, isto é o elemento de construtivo dos nossos edifícios. E a seguir uma cobertura. No exterior está a telha, por dentro está o isolamento e está o revestimento decorativo, certo? Pronto. Então, eu tenho que encontrar materiais que sejam de preço acessível para o mercado, de fácil instalação e que funcionem. Como é que os isolamentos térmicos funcionam? Os isolamentos térmicos funcionam em função da espessura. É tal e qual como uma barreira. Quanto maior for a minha espessura, maior é a barreira, porque o isolamento não aquece nem arrefece. O isolamento evita as trocas de temperatura de fora para dentro. Portanto, é a minha barreira e essa barreira é dada pela espessura. Quanto maior for a espessura, maior é a minha barreira. Então, esse é o fator importante que eu devo considerar quando seleciono o sistema construtivo, certo? Que sistemas construtivos é que existem hoje em dia? Alvenaria, cerâmica, tijolo, isolamento e alvenaria cerâmica. Ou então, alvenaria cerâmica, isolamento e placa de gesso. Pronto. Porquê? Porque eu consigo reduzir a espessura da minha parede, aumentar um pouco o isolamento, ter mais ganhos de isolamento térmico e acústico, com menor espessura do sistema construtivo. Então, os projetistas, engenheiros ou arquitetos, hoje em dia têm algumas soluções diferentes do que se passava antigamente. O metro quadrado é muito caro, eu posso optar por parede de alvenaria, isolamento e uma ou duas placas de gesso. Uma espessura de parede na ordem dos 25 a 30 centímetros, com ganhos muito reais em termos de isolamento térmico, graças à espessura, graças ao material selecionado. E nesta altura,
temos todas estas opções que eu vos disse. Materiais plásticos, poliestirenos, estrudidos e expandidos, materiais mais naturais, a cortiça, ou a lã de rocha ou a lã de vidro. Todos eles, graças a uma baixa condutibilidade térmica, são bons isolantes térmicos. Muito bom, Paulo, muito interessante. E com relação a era até a próxima pergunta, né, quais eram os materiais mais utilizados, né, para fazer esse isolamento, a gente focando aí na parte térmica, mas também qual que seria a diferença desses materiais? O que que seria mais vantajoso com relação realmente ao isolamento? Algum deles proporciona alguma vantagem além do térmico de ter ali algum benefício também com relação à proteção ao fogo ou propagação, que também é um ponto muito importante que a gente se preocupa bastante, né, com relação aos materiais e componentes da edificação. Marissa, perfeito, essa pergunta. É assim, como eu disse ao princípio, termicamente podemos escolher quaisquer destes materiais. São muito parecidos. É uma questão do instalador gostar mais de um ou gostar mais do outro. Portanto, lã de rocha, lã de vidro, poliestireno extrudido, poliestireno expandido ou projetado, ou lã de plástico PET, qualquer desses materiais termicamente são equivalentes, são razoáveis. Mas quando eu pretendo mais qualquer coisa, muitos dos outros materiais, ou quase todos dos outros materiais, ficam para trás. Falando da lã de rocha, a lã de rocha, além do isolamento térmico, também nos dá isolamento acústico. Porquê? Porque a lã é um aglomerado de filamentos, ou seja, é um conjunto de paredes, caixa de ar. E isso faz com que termicamente sejam eficientes, porque a energia encontra muitos obstáculos até chegar ao outro lado, certo? Acusticamente funciona da mesma forma. Como eu tenho um sistema construtivo de muitas paredes e muitas caixas de ar, a energia sonora, quando bate nos filamentos, vai-se degradando. E ao degradar-se, o que chega ao outro lado é muito menor do que o que estava no início. Portanto, a lã de rocha, graças a ser um material fibroso, permite uma redução significativa na energia acústica. E porque é um material que é fabricado através da rocha, portanto, rochas basálticas, essencialmente, temos uma característica muito importante: a rocha não arde. E a rocha, quando em contacto com o fogo, não liberta fumos. Portanto, graças a ser um produto de origem natural de extrema abundância, quando em contacto com o fogo, suporta temperaturas muito elevadas durante um determinado espaço de tempo. Porquê durante um determinado espaço de tempo? Porque um fogo degrada qualquer estrutura. Pode ser numa hora, pode ser em duas, pode ser em três. Mas temos tempo de escapar. Ou seja, quando ocorre um fogo, um produto que é resistente ao fogo permite-nos fugir atempadamente e aguardar que os meios de socorro necessários cheguem para apagar o incêndio, certo? Portanto, isto com outros materiais derivados do plástico, derivados do petróleo, é muito, muito difícil de obter, certo? Ou quase impossível. Portanto, a lã de rocha é dos poucos materiais, dos únicos materiais, que isola termicamente, que absorve acusticamente, pode ser utilizado para o isolamento acústico e que protege passivamente quanto ao fogo. Isso é muito legal. Eu acho que a Gi está mais por dentro, a norma nacional com relação, ou dos bombeiros, de. Eles falam em quanto tempo? 2 horas, é isso? Dos materiais, dos sistemas É, construtivos? isso Tem. que eu até ia questionar. Assim, há casos, por exemplo, a gente aqui segue a IT 09, né, em São Paulo, e aí ela fala de um TRRF aí de 120 minutos, né? Mas tem uma premissa que quase não é vista em uma norma de estrutura, que se você fizer adotar algumas premissas em projeto, você consegue trazer esse tempo de estrutura para 90 minutos, né? Então,
Eu não sei como que você enxerga essa questão. Isso tem fora do Brasil, por exemplo, essas premissas que Tem, são adotadas? E um tem. outro ponto, a Land Rocha, ela é testada nesses 120 minutos? Ela tem uma variação de tempo e testes para serem feitos? Porque aqui a gente testa produto, né? Exatamente. Por exemplo, a gente testa uma fita intumescente, a gente testa uma pintura ablativa, mas a Land Rocha, ela passa por esses mesmos testes? Normalmente, Gi, o que passa nos testes é o sistema construtivo. Ou seja, tal e qual Ah, como o concreto é incombustível e é resistente e estável ao fogo durante 90 minutos ou mesmo 120, o sim. que é que a lã de rocha faz? A lã de rocha, por exemplo, vou partir do princípio das condutas de climatização, condutas de extração de fumo e de fogo em caso de incêndio. A lã de rocha está a envolver a conduta metálica e a chama está no interior da conduta metálica, não é? É o sistema construtivo, que é a chapa que está isolada exteriormente com lã de rocha, que nos dá esse isolamento, essa estabilidade ao fogo durante 60 minutos, ou durante 90, ou durante 120. Depende da espessura da lã de rocha e da densidade. E em sistemas construtivos, por exemplo, em salas de equipamentos informáticos, em que eu quero assegurar que, em caso de incêndio, a minha empresa garanta a integridade dos dados durante 120 minutos. Há ensaios nos sistemas construtivos, nas paredes e nos tetos, em que dizem que é preciso, estou a dizer isto de cor, 3 placas de gesso, 2 camadas de lã de rocha com 150 quilos metro cúbico, mais 3 placas de gesso incombustíveis, e este sistema construtivo é que nos assegura a estabilidade durante os tais 120 minutos. Agora, a resposta à vossa pergunta, sim, é necessário fazer ensaios, porque por si só a lã de rocha não isola, não retém a chama durante 120 minutos. É o sistema construtivo que faz que nos dá essa solução, tal e qual como na térmica e como na acústica. A lã de rocha por si só não isola, absorve. É o sistema construtivo que nos dá o isolamento. Eu preciso do tijolo, preciso da lã de rocha e preciso da placa de gesso. E são estes 3 materiais que me isolam o ruído da televisão do meu vizinho. Portanto, é o conjunto de produtos que me dá o resultado final. Está bem? Então sempre se baseia no sistema, né, que assim, a gente eu trabalho numa empresa que ela, fornece produtos para proteção passiva, e aí então a gente tem os ensaios do produto, né, que eles pedem para a gente ter essa questão do produto, né, mas, como a norma de desempenho para nós sempre fala, a gente tem que avaliar o sistema como um todo, né. Então, mas é bom deixar isso claro, que às vezes o pessoal quer usar só a lã de rocha lá e tá tudo certo, né, então isso é bom para a gente demonstrar que não é só a lã de rocha que vai resolver o problema da pessoa. Gi e Maressa, vamos falar aqui de uma propriedade muito importante, que é a densidade, certo? Ou seja, quando eu quero ter um sistema de proteção passiva ao fogo, eu tenho que ter matéria-prima, tenho que ter densidade. Porquê? Porque a lã de rocha isola-me termicamente, ou seja, se eu tiver uma chama neste lado do produto e se tiver com a mão no outro lado, graças às características térmicas da lã de rocha, a temperatura no outro lado não é suficiente para me queimar. Vai reter a chama algum tempo. Quanto tempo? Depende da densidade do produto. Porque se o produto for ligeiro, a chama vai derreter o material em 10 minutos. Se o produto tiver 150 quilos metro cúbico, vai derreter na mesma, mas vai demorar 60, ou vai demorar 90, ou vai demorar 120 minutos. Depende da espessura, certo? Portanto, quanto maior for a matéria-prima, quanto maior for a densidade na proteção ao fogo, melhor. A lã de rocha retém a temperatura e para a chama. E o resto do sistema construtivo, por exemplo, uma porta corta-fogo,
É constituída por chapa, por lã de rocha, por chapa. E depois tem revestimentos de madeira em ambas as faces. É o sistema em si que me retém a chama e a temperatura num dos lados, evitando a passagem para o outro lado. O que é que os materiais intumescentes fazem? Incham e retêm a passagem de ar de um espaço para o outro, portanto, deixa de haver comunicação, deixa de estar permeável. Então, é o conjunto das fitas intumescentes, é a temperatura que existe, que é retida pela chapa e pela lã de rocha, que evita que os materiais que estão no outro lado que entrem em combustão. Portanto, isto é um sistema de proteção passiva ao fogo, certo? Aqui é muito Muito comum usar a chapa de 160 quilos por metro cúbico. Sim, E a fachada que trabalha mais, a gente entra aí com 64 quilos por metro cúbico, aproximadamente de correto. densidade. Correto, correto. Acho que a nível de tetos, podemos economizar. A nível de tetos, podem ser utilizados produtos mais ligeiros, os de 32, os de 40 quilos. Porquê? Porque o material simplesmente está na horizontal, portanto, não há cargas, não há necessidade, não está sujeito a forças exteriores. Quando falamos na vertical, sem dúvida nenhuma que o ideal são 64, 70 quilos. 64 quilos metro cúbico é o ideal para o produto estar na vertical. Quando falamos em proteção passiva ao fogo, falamos em 140 quilos para cima. Temos que ter matéria-prima, está bem? Portanto, se eu utilizo um produto de 140 quilos, também me está a isolar termicamente, também me está a isolar acusticamente. E além disso, está a ser uma barreira mais eficaz quanto ao fogo. Quando eu utilizo um produto de 32 quilos, também é um produto incombustível. Também é uma barreira quanto ao fogo. Não tem a mesma duração do que um produto de 150 quilos, está bem? Portanto, temos que ter isto em consideração. E mais importante num produto natural, num produto mineral, é que quando em contacto com o fogo, não liberta fumos, não há libertação de materiais tóxicos, porque muitas vezes num incêndio não é o problema da chama em si, é o problema dos fumos que são libertados quando há uma combustão, quando há um incêndio, e impede que os utilizadores do espaço escapem, impede que consigam ver a saída. E ao inalar gases negros, ao inalar gases tóxicos, não conseguem respirar e normalmente morrem por asfixia. A vantagem da lã de rocha é que, em contacto com o fogo, não liberta fumos de espécie alguma. Portanto, é uma barreira que retém a chama num dos lados, é incombustível e não há libertação de fumos. Então, se as saídas de emergência estiverem assinaladas, os utilizadores do espaço dirigem-se em direção às saídas de emergência e aguardam em segurança pela chegada dos bombeiros, ou então, se não chegarem, entram os arquitetos, entram os engenheiros civis a construir um edifício novo. Mas não há danos, não há danos pessoais, não há mortes a lamentar. legal, entendido. E importante essa questão, né, que você ressalta bastante, a Gi também comentou, com relação ao sistema construtivo, né, não só aos materiais em si. E aí, com base nisso, Paulo, acho que você até comentou alguma coisa, porque quando a gente fala de isolamento, a gente pensa, na parede das fachadas, né, no teto, mas e as emendas, e os encontros, as interfaces entre materiais diferentes, por exemplo, a parede com o caixilho, né, com as janelas, vão de porta, as tubulações, que nem você comentou, também são muito importantes quando a gente pensa, na questão dos isolamentos, né, se a gente falar térmico, mas principalmente o de proteção contra o fogo, eu acredito também que são pontos que a gente também tem que se preocupar com o isolamento, né? Em todas as vertentes, térmica, acústica e fogo. Portanto, na vertente térmica, sem dúvida nenhuma que quando eu aplico o isolamento na fachada, como o Agir referenciou há pouco, eu tenho como engenheiro, como arquiteto, facilidade de fiscalizar. Porquê?
Eu vejo se o meu edifício está isolado na totalidade. Vejo se há pontes térmicas ou se não há. Como é que eu vejo? Se o produto estiver bem encostado, se não houver friestas, se a aplicação for correta, o isolamento é igual em todas as paredes do meu edifício, certo? Isto é importantíssimo na vertente térmica, na vertente acústica e na proteção ao fogo. Ou seja, é um requisito. Se eu aplico isolamento, eu tenho que isolar a minha parede na totalidade. Se eu aplico isolamento na minha cobertura, eu tenho que isolar a minha cobertura na totalidade. Eu não vou deixar buracos. O exemplo mais fácil de nós entendermos é: o nosso edifício está voltado para uma rua exterior e todos os dias a quantidade de trânsito é brutal, como em São Paulo. Portanto, se eu abrir um bocadinho a minha janela, o nível de ruído, o nível de som que entra para o meu espaço privado é imenso. Então, isto é uma ponte acústica. Se eu, quando estou a isolar uma parede, se eu não aplico o isolamento corretamente na parede toda, então tenho uma ponte acústica. É o equivalente a ter um pouco da minha janela aberta, certo? Uhum. Portanto, os detalhes construtivos são de extrema importância e o arquiteto, junto com o engenheiro, junto com os diferentes tipos de obra, tem que encontrar soluções claras e possíveis de serem edificadas para que quê? Para que todos os produtos, todos os materiais casem ou se encontrem da forma mais adequada possível, está bem? Portanto, é importante, por vezes, considerar qual é o sistema construtivo e optar pelo melhor possível em função do projeto de arquitetura, está bem? Pode ser pelo interior, pode ser no meio das paredes ou pode ser pelo exterior. Ô Paulo, e com relação à parte, né, a gente comentou bastante das especificações, da densidade dos materiais em função, né, do isolamento necessário. Não sei se através da Rock Fibras você tem atuado, no Brasil também nesse sentido, mas existem normas, se você quiser citar os que vocês trabalham e consideram no Brasil, ou até mesmo europeias, com relação às premissas para esses isolamentos, tipo assim, tem uma premissa mínima, né? Tem aí um mínimo considerado, que né, hoje a gente tem a norma de desempenho que traz aí algumas coisas, mas eu acho que ainda é um pouco, não é Certo, tão detalhado, né? Tem as ITs que nem a Gi comentou, mas dentro do que você atua, assim, que você é um consultor especialista mesmo nessa parte de isolamento, proteção ao fogo, ou até mesmo térmico e acústico, o que que a gente tem de norma, né, considerando o Brasil, ou até mesmo a experiência de vocês aí em Portugal? bem. As normas normalmente não incidem sobre os requisitos de densidade. Hum, Incidem mais sobre a condutibilidade térmica e a resistência térmica que o produto nos dá, em função da espessura, incidem mais sobre a reação do produto quanto ao fogo, mas propriamente no que diz respeito às necessidades ou às exigências em termos de densidade, não especificam. Claro que eu, se for colocar o produto num pavimento que está sujeito a cargas, eu nunca posso pôr um produto de baixa densidade. Já tem que ser um produto de maior densidade para que a espessura não seja reduzida em função da carga. Mas isto tem muito a ver com o prescritor, arquiteto ou engenheiro, e com o utilizador, certo? E o instalador. Porquê? O utilizador é aquele que sente mais durante a utilização do edifício. Se a densidade dos materiais utilizadas não forem as mais adequadas, não forem as corretas, por exemplo, nas paredes, o que é que pode acontecer daqui a uns anos? O produto naturalmente cai, ou seja, não tem estabilidade dimensional suficiente para estar na vertical. Então, o utilizador que até pagou, que colocou um isolamento de nível térmico e acústico, ao ser instalado um produto de baixa densidade, ao longo dos anos criou-se uma ponte térmica na parte superior das paredes.
porque o peso próprio do material fez com que ele descaísse um pouco e fosse criado uma caixa de ar sem isolamento de 10 ou de 15 ou de 20 centímetros. Como é que eu posso contrariar isto, apesar das normas não incidirem claramente sobre isto? É que quando seleciono, quando prescrevo materiais para a vertical, terem atenção que a densidade ideal são os 64 quilos metro cúbico. Está bem? Porquê? Porque é a densidade tal que me dá a garantia que o produto tem massa suficiente para estar na vertical durante a vida do edifício. E então, durante os 50 anos de utilização do edifício, ou mais, o produto está a funcionar termicamente e está a funcionar acusticamente. Não existem pontes acústicas. E volto ao que disse atrás. No meu teto, no meu forro, já posso colocar um material de baixa densidade. Porquê? Porque ele simplesmente está pousado, não há cargas, não está sobre o peso próprio, portanto, daqui a 50 anos, quando eu desmanchar o forro, o produto vai estar igual. Portanto, depende de onde é que eu vou aplicar o produto, posso optar por produtos de mais-valia ou menos-valia, economicamente mais caros ou mais baratos. Agora, é importante considerar isto, está bem? Pronto, é importante ter isto em consideração. Fui claro quanto às normas de realmente permitem um pouco qualquer coisa, está bem? Desde que se cumpra a situação da condutibilidade térmica e da resistência térmica, desde que se cumpra valores mínimos no que diz respeito na reação ao fogo, muitas vezes nem se preocupam com os fumos que são libertados em caso de incêndio, portanto, qualquer produto praticamente pode-se utilizar em todas as aplicações, está bem? Legal. Ô Paulo, acho que até a Gi vai entrar mais nesse quesito, É, né, eu já nessa ia ques falar que eu tô aproveitando um gancho aí. eu também queria aproveitar, me ocorreu uma dúvida aqui, a hora que ele estava comentando sobre Mas isso, a Gi deve pergunta aí, entrar aí Má, na que parte depois eu entro com a minha. combinado. É assim, viu, Paulo, a gente tem uma pauta que aí a gente vai surgindo as nossas dúvidas, a gente está sempre aprendendo também, então a gente pergunta muito. Mas a minha dúvida foi a seguinte: você comentou dos 50 anos, né, 30, 50 anos da edificação. Então, esses sistemas, eles já são, projetados para ter uma durabilidade igual à do edifício. Eu não necessito de nenhum tipo de manutenção, algum tipo de reforço ao longo da vida útil desse edifício. Não, ele já é dimensionado para ter uma vida útil, uma durabilidade aí, né, próxima do edifício. É isso mesmo, os isolamentos? Exatamente. Qual é a matéria-prima da lã de rocha? É rocha. Nós vivemos num planeta que anda às voltas num universo feito de rocha. Está bem? Pronto. Ou seja, se o produto não estiver a sofrer ações extremas, portanto, o produto encontra-se estável para estar no local de aplicação mais do que a duração do concreto, não é? Portanto, a duração do concreto são 50 anos. Ao fim de 50 anos acaba a garantia dos engenheiros. Pronto, já não há garantia. Por isso é que falamos nos 50 anos. Se o Legal. produto, se o produto estiver, por exemplo, num navio em que, ou numa central térmica, em que está sujeito a temperaturas muito elevadas, 600 graus, 700 graus, em que está sujeito a reparações de tubagens com alguma frequência, então provavelmente o produto tem que ser reabilitado de vez em quando. Porquê? Porque está no extremo da sua capacidade. Agora, um produto para edificação, um produto para um escritório, um produto para uma escola, em que as temperaturas de trabalho são 80 graus centígrados no máximo, eh, é brincadeira, pronto. Para a lã de rocha, que derrete aos 1500, 80 graus, não se passa nada. Portanto, não há necessidade de alterar, de manter, de modificar, não há necessidade alguma de qualquer manutenção. Está bem? Muito bom. Bom, agora eu vou entrar aqui na minha questão, né? A gente vê que vários nichos vão aparecendo de mercado, né? E aí a minha pergunta é a seguinte: como que a gente sabe qual o tipo de sistema que vai especificar?
eu preciso ter um projeto, né? Eu sei que hoje de proteção passiva se cobra um pouco, né? Mas o térmico e o acústico, eu não sei como que ainda, se isso é cobrado ou não. A gente usa a prescrição dos fornecedores. O que que você me diz dentro dessa vertente, assim, na questão projetos e especificação? Gi, vai-se passar o mesmo que se passou aqui na Europa, em Portugal. Ou seja, a legislação em 2006 começou aqui tal e qual como a vossa está a começar agora, não é? Com requisitos, com necessidades de aplicação de isolamento térmico, isolamento acústico, dependendo dos locais que temos que tratar, certo? Mais tarde, aqui em Portugal, começou a existir a necessidade da certificação energética. Para que é que serve essa certificação energética? Serve para dizer se o meu edifício tem necessidades de energia mais elevadas do que o outro, se é mais eficiente ou se é menos eficiente, como um eletrodoméstico. Vamos comprar uma máquina de lavar louça, uma máquina de lavar roupa, um frigorífico, e aparece um quadrozinho que é A, B, C, D ou E. O E quer dizer que o frigorífico gasta imensa energia para funcionar. E o A gasta menos energia do que o anterior. Portanto, o edifício vai ser classificado no Brasil, tenho a certeza absoluta, da mesma forma, porque aqui já o é. O que é que isso significa? Significa que um edifício que é energeticamente mais eficiente, que é classificado com a letra A, tem um valor diferente do que aquele que é classificado com a letra F. O F quer dizer que quase não tem isolamento térmico nenhum. Portanto, então, se eu for habitar aquele edifício, tenho a certeza que tenho que gastar mais energia para aquecer ou mais energia para arrefecer. Portanto, a decisão ou as necessidades de um projeto térmico e os custos estão interligados. Sim, é obrigatório fazer um projeto térmico, é obrigatório selecionar o melhor possível o tipo de isolamento e o sistema construtivo para esse projeto térmico e os arquitetos ou engenheiros habilitados para fazer esses projetos cobram. Cobram dinheiro para elaborar o projeto e cobram dinheiro depois para a certificação energética, está bem? Portanto, ou seja, existem duas formas de poder, em termos profissionais, de rentabilizar os estudos e as habilitações. Portanto, durante o projeto, durante a execução, a equipa de fiscalização e depois, na vida do edifício, a certificação energética. Em termos acústicos, a mesma coisa. Ou seja, Uh, se calhar na edificação normal, não tanto, mas num escritório, numa escola, numa sala de formação, numa sala de espetáculos, o projeto acústico normalmente é elaborado por profissionais e é cobrado. Portanto, porquê? Porque os locais necessitam de mais seleção nos materiais e mais cálculos para otimizar o mais possível a relação custo-utilização. É legal, Paulo. Eu ia até entrar nessa seara também, com relação ao profissional que elabora o projeto. No Brasil, eu acredito que aí não seja diferente, né? A engenharia ela tem caminhado muito similar à medicina, né? Nós temos diversos engenheiros, mas cada um ali especialista dentro da sua área, né? Então, no meu caso, sou especialista em impermeabilização. Temos engenheiros especialistas em patologias da construção, como a Gisele, especialistas em estrutura, né? Enfim. E aí a gente tem ali realmente, né, não só. Porque muitas vezes a gente é habilitado pelo nosso conselho, né? Então, no Brasil, eu, como engenheira civil, poderia fazer um projeto de cálculo estrutural, mas não sou capacitada para isso, né? Não tenho ali, não sou especializada a esse nível. Então, aqui funciona muito assim, mas a gente observa que existem já alguns colegas que fazem, né? Estão atuando aí na parte acústica, né? Até a gente gravou um episódio com uma engenheira de acústica mesmo, né, Gi? Que foi
né, E acho que é Bárbara o a nome dela, se eu Bárbara, não me né? engano. É a Mas Bárbara. a gente vê que térmico não existe assim, pelo menos aqui, que eu não lembro de ninguém assim que a gente já tenha trabalhado. Eu trabalho muito com equipes de projeto, eu na impermeabilização, né, interface com outros, ter ali um especialista na parte térmica. Acústica temos poucos, né, são pouquíssimos. E aí, com relação à proteção contra o fogo, tem sim, é o pessoal que já atuava com projeto de bombeiro, eu acho que vem se especializando nisso também. Mas aí como que funciona? Conta pra gente um pouco. Tem os especialistas, assim, também atuam. Vocês têm engenheiros especialistas em acústica, isolamento, projetos de isolamento térmico, acústico, proteção contra o fogo? É tudo separado realmente? Como que funciona? Tal e qual o mesmo. Ou seja, a nossa área de formação fala um pouco de tudo. E depois, o nosso dia a dia, tal e qual como aconteceu com vocês e comigo, eu, se agora for fazer um projeto de cálculo estrutural, eu vou ter que ir estudar muito, mas muito mesmo. Pronto. E nós aqui passa-se o mesmo, ou seja, a minha vida profissional, tudo o que foi chegando até mim foi sem dúvida nenhuma na vertente térmica, acústica e proteção ao fogo. Então, porque me fui apaixonando ou porque me fui interessando ao longo dos anos, fui-me especializando mais nestas áreas, não é? Porquê? Porque vi inúmeras obras, acompanhei projetos bem feitos, mal feitos, correção de sistemas que não consideraram determinados requisitos e depois tiveram que ser modificados para isolar mais. Uh, Portanto, o nosso dia a dia, a nossa vida profissional, dita-nos muitas vezes o nosso caminho. E aqui é a mesma coisa. E eticamente, um engenheiro e um arquiteto funciona desta forma. Ou seja, evidente que eu, eh, quando vou a um edifício em construção, eu sei ver, sei analisar a estrutura, sumariamente, sei olhar para o projeto e sei ver se o que está a ser executado corresponde de acordo com o projeto, mas já não tenho capacidade de imediato de analisar os esforços daquela estrutura, não é? Pronto. Portanto, há especialistas e cada vez mais, graças às modificações que a legislação foi tendo ao longo dos anos, as necessidades de um especialista na térmica, as necessidades de um especialista na acústica ou na proteção ao fogo foram-se identificando, foram-se criando. Portanto, e isto faz com que haja, aqui igual, especialistas estruturais, especialistas térmicos, de impermeabilização, a mesma coisa que no Brasil, está bem? Pronto, a língua é igual e tudo. É. Ainda bem que não fugimos tanto assim, né? Bom, Bom, pessoal, uma hora ele faz assim, né? Ela voa, né? A gente acha que não vai ter assunto suficiente para uma hora, mas aqui a gente teria assunto para um mês, eu diria, né? Mas infelizmente uma hora já se passou. Paulo, a gente normalmente finaliza, né, o nosso podcast pedindo para o nosso convidado deixar aí uma mensagem para os novos engenheiros, os estudantes de engenharia, as pessoas que pretendem atuar nessa área de proteção. Então, por favor, deixe para nós a sua mensagem. é impressionante o que é que a construção tem mudado no último século, não é? Pronto, é impressionante. E nós vivemos numa era magnífica, portanto, comparativamente há 100 anos atrás. Têm-se criado sistemas construtivos novos, tem existido a preocupação económica. Hoje em dia, um engenheiro é um gestor, portanto, ou seja, os números estão à frente de muita coisa, portanto, e as soluções disponíveis no mercado são inúmeras. Quanto mais informação nós tivermos sobre tudo o que nos rodeia, melhores decisões podem ser tomadas. Portanto, a nível de alunos e a nível daqueles que já foram alunos, nunca podemos perder o foco. O foco é olhar sempre em todas as direções, porque todos os dias estamos a descobrir algo novo, está bem? Sermos críticos.
pensarmos em termos lógicos, está bem? Portanto, eh, um plástico é um plástico, um produto natural é um produto natural, a aplicação X é a aplicação X. Ter consciência do que é que nos pedem, estar devidamente informados para aconselharmos o melhor possível. É este o trabalho do engenheiro. E depois ver o que nós aconselharmos, acompanharmos, porque a nossa vida é feita de aprendizagem e nem sempre todas as soluções são as melhores. Mas nós temos que ser suficientemente inteligentes para analisar, para ver o que correu bem, para que no futuro possamos encontrar uma solução adequada àquilo que correu menos bem. Está bem? Muito bom, Paulo, excelente mensagem, né? É aquilo que nós comentamos aqui também, a gente tem nessa sensibilidade. Muitas vezes os novos profissionais, eles acham que se formaram, ingressam ali no mercado de trabalho e acabou, agora é só ali trabalhar e vivenciar a prática. E não é isso, a gente está em constante, né, aprendizado, evolução. É o que você falou, a gente ter também essa curiosidade, essa visão de o que realmente funciona, o que não funciona, por que não funciona, ser ali curioso e entender realmente os sistemas, né? Uma visão do todo e não ficar ali focado, né? Muitas vezes ali cada um na sua. É o que a gente brinca aqui, a gente fala, né? Usa o termo cada um no seu quadrado, não é bem por aí, né? Mas é excelente, assim, foi Mesmo. um prazer, assim, pra gente, né, Gi? Não sei se você queria colocar mais alguma coisa com Com essa mensagem do. certeza. Bem o que você falou mesmo, a gente tem que estar todo dia se especializando, né? Que sempre tem uma coisa nova. Eu sempre costumo dizer, nós estamos numa era que o acesso às informações são muito rápidos, né? E nós temos informações tanto boas quanto não tão boas, né? Então a gente precisa saber filtrar, e eu acho que é com esse tipo de informação que a gente traz, a gente ajuda aos estudantes, aos novos engenheiros a filtrar ali o que é conveniente e o que não é, né? Então eu acho que isso é super importante, estudar sempre, né? Não dá para parar. Isso aí, eu agradeço, né? Nós agradecemos aí mais uma vez. Para a gente foi uma honra conversar com você, aprender, né? Mais aí sobre proteções, isolamentos, né? Entender um pouco das propriedades dos materiais, aí da lã de rocha também. Agradecer também a Soprema, né? Que trouxe aí esse convidado para compartilhar esse conhecimento com a gente, né? Em mais um episódio inédito. Você tem alguma rede social, seja LinkedIn, Instagram, enfim, Facebook, que você publique trabalhos, algo do tipo, que o pessoal possa acompanhar, ou quer deixar algum contato específico? Estou no LinkedIn, estou no LinkedIn. Não tenho outras redes sociais porque eu pertenço à geração antiga. Mas, ah, mas estou no LinkedIn, está bem? Vocês conseguem me encontrar por Paulo Cabrita, está bem? E depois posso lhes dar o contacto e publicarem, tá bom? Excelente. Então, pessoal, para seguir aí o Paulo um pouquinho, né, na parte profissional, Paulo Cabrita aí no LinkedIn. Gi, agradecer aí também, né, mais uma vez os nossos patrocinadores e apoiadores, incluindo a Soprema aí também, né, que trouxe esse convidado. Quem são os nossos Isso parceiros, aí. os outros? Então, mais uma vez, pessoal, o nosso agradecimento aqui à Soprema, sigam nas redes sociais, ao IDD, à Procrio, à Imper Solutions e ao Soncine também. Sigam eles nas redes sociais, sigam a mim também, enge.gisele com i.azevedo no Instagram. Mas Isso suas mesmo, redes, pessoal. Não, é @menezesma, né? @impersolutions. E não deixe de acompanhar também @engenheiras notáveis, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube, nas plataformas de streaming. Sigam, se inscrevam para receber sempre as notificações aí quando a gente tiver episódios novos, né? Com conteúdos de qualidade como esse que a gente gravou aqui. Agradeço mais uma vez a todos, a audiência e até o próximo episódio, né? tchau, Tchau! tchau. Obrigado.